Olá, queridos! Sejam muito bem-vindos. Eu sou Leonora Azevedo, professora de matemática, e nesse vídeo a gente vai falar sobre esse PET avaliativo. Se você ir observar no canal, a gente tem a resolução de todos os PETs, de todas as semanas até o PET 7. Porém, esse PET volume 8, que eles estão chamando de PET final avaliativo, é como se fosse uma provinha. Estou falando entre aspas, porque você vai poder fazer em casa, tem prazo para entregar. Então, é um trabalho, na verdade. Mas ele provavelmente vai valer nota, o seu professor vai corrigir com mais atenção. Então, ele tem uma diferença dos demais PETs. Não significa que os outros não são importantes e que você não precisa entregar o outro. Mas esse aqui é como se ele tivesse um peso um pouquinho maior. Diante disso, eu refleti muito sobre se eu iria resolver ou não esse PET. Justamente por ele ter essa ideia de avaliação. Não que os demais não fossem, mas esse daqui tem um peso maior. Mas, para não deixar os meus alunos perdidos na mão, sem saber o que fazer, eu tomei a seguinte decisão. Eu não vou corrigir dando as respostas, como eu fiz em todos os outros vídeos. Aqui eu vou te orientar como resolver esse PET. Não precisa largar o vídeo e não falar assim, eu quero a resposta pronta. Se você prestar atenção no vídeo, se você acompanhar aqui comigo, eu te garanto que vai ser facinho de você resolver esse PET. Joia? Ele começa lá na página 9, vem as orientações aqui, ele é um resumão de todos os PETs, tem 6 questõezinhas apenas, vocês vão ver que é bem tranquilo de fazer. Só lembrando, aqui eu vou te orientar, eu não vou resolver questão por questão. Olha como é que vai ficar fácil com as minhas orientações. Número 1. Você já notou que alguns números são muito grandes ou muito pequenos? Para reduzirmos a quantidade de algarismos desses números, utilizamos múltiplos ou submúltiplos e também podemos utilizar a notação científica, sendo que para isso recorremos às potências de base 10. Observe o problema apresentado abaixo e responda corretamente o que se pede. A usina hidrelétrica de Furnas é uma usina hidrelétrica brasileira localizada no Rio Grande do Sul, entre os municípios de São José da Barra e São José Batista do Glória e no estado de Minas Gerais. Possui 8 unidades geradoras com um total instalado de 1.216 megawatts. Sabendo que 1 megawatt equivale a 1 milhão de watts e que o consumo médio de uma residência mineira é de 121,6 kWh e que 1 kWh equivale a 1.000 watts, quantas residências essa usina seria capaz de alimentar por mês? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, vai ser a ideia de transformar essas unidades. Olha aqui, 1.216 megawatts e aqui está 121,6 kW por mês. A gente não pode trabalhar com unidades distintas. E foi por isso que ele deu essa informação aqui, que 1 megawatt equivale a 1 milhão de watts. Então, você vai transformar aqui para mim. Isso aqui, são quantos watts? Essa vai ser a ideia. Faz essa transformação. Aqui você vai fazer a mesma coisa, 121,6 kW. Transforma isso. Vai ser quantos watts? E aí você vai dividir esses valores. Ele colocou a resposta em potências de 10. Lembra lá, o que é potências de 10? 10 ao cubo é o 1 com 3 zeros. 10 à quarta é o 1 com 4 zeros. 10 à quinta é o 1 com 5 zeros. E 10 à sexta, nossa, ficou tão longe. E 10 à sexta, o 1 com 6 zeros. Simples assim. Agora é só com você fazer as continhas aí. Você vai ver que vai ficar bem fácil. A número 2, ele pegou um pouquinho de álgebra. E aí a gente passa um pouquinho de aperto, porque é um dos assuntos que é mais difícil da gente aprender sozinho, vamos dizer assim. Sem o professor ficar ali vigiando a gente, que foi a nossa característica nessa pandemia.
mas eu vou te dar uma dica aqui para te ajudar, tá? Deixa eu só te dar uma dica aqui. Se você tiver com dificuldade, quiser rever algum vídeo, alguma coisa, o que você pode procurar aí no YouTube para te ajudar? Isso aqui, notação científica, para te ajudar a fazer as contas. Com essas dicas que eu dei aqui, acho que nem precisa. Mas se você quiser, notação científica ou o PET 1, o PET volume 1. Essa primeira questão, o resultado dela, a forma de fazer está lá no PET 1. Questão 2. A questão 2, ela vai estar no PET 2, semanas 1 e 2. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Ele fala assim, um agricultor possui um terreno no formato quadrado e para que ele pudesse movimentar as suas máquinas por todo o terreno, resolveu tirar uma faixa de 4 metros na lateral e no fundo do terreno, conforme mostra a figura a seguir. Ou seja, ele está tirando essa parte amarelinha. Porém, ele não se lembrava da medida do comprimento e da medida da largura do seu terreno, mas observou que após a retirada das duas faixas do terreno, a sua área de plantio passou a medir 256 metros quadrados. Sendo assim, de quanto era a medida do comprimento original desse terreno antes de ocorrer essa alteração? Como que a gente vai fazer isso? A medida total aqui é x e x, é um terreno quadrado. Ele tirou 4 metros de cada lado. O que vai sobrar aqui, na verdade, então? Se tudo valia x e ele tirou 4, sobrou x menos 4. Para cá, a mesma coisa, tudo valia x. Ele tirou 4, x menos 4. Como é que eu calculo o área? Multiplica largura e comprimento, lado vezes lado. X menos 4 vezes x menos 4. Isso tem que dar a área que ele fez aqui, 256. Agora é contigo. Fazer essas continhas aqui é com você. Onde está isso, Leonora? Lá no PET 3, semanas 1 e 2. Dá uma olhadinha lá que vai te ajudar, tá? Vou deixar para você fazer. Questão 3. Essa questão 3 a gente viu muito no PET 4. Não tem como dar desculpa que não aprendeu a fazer isso. O PET 4 foi só disso. Ele foi até chato. Toda semana era a mesma coisa. Ele pediu para determinar a raiz. Lembra o que é a raiz? Pega a função igual a zero e resolve a conta. Não é só para fazer isso não. Depois ele pede para a gente preencher essa tabelinha. Lembra o tanto de vezes que a gente preencheu essa tabela? A gente fez com vários exercícios. Então, faz essas contas com bastante atenção, para não errar sinal, para não fazer nada de errado. Ele pediu 5 pontos. Depois, na letra C, ele pediu para marcar esses pontos no plano cartesiano e traçar uma reta, porque é uma função afim. Se não der reta, é porque você errou alguma conta aqui. Se você marcar os pontos, estou inventando, tá? Eu não fiz as contas. Imagina que você foi marcando os pontos aqui, tá fazendo uma reta, bonitinho. Estou inventando, não sei se é essa reta que vai aparecer. Do nada aparece um ponto aqui, fora dessa reta, significa que você errou o cálculo aqui na sua tabela. Então, volta lá na tabela e confere que conta é essa que você errou. Provavelmente é um erro de sinal. Então, fica bastante atento a isso, faz com bastante atenção. Ele pede para falar se a função é crescente ou decrescente. Tem uma condição, isso está explicadinho lá no PET 4. Não vou resolver aqui, porque senão vou dar a resposta e o meu objetivo não é esse. Meu objetivo é te ajudar. A questão 3, então, está lá no PET 4. Se precisar, assiste o vídeo de novo, coloca numa velocidade maior para você não perder tempo assistindo, só para você lembrar como que faz, dá uma olhadinha que você vai conseguir fazer aqui sem dificuldade. PET 4, mesma coisa, questão 4, desculpa. Só que ao invés de ser uma função afim, vai ser uma função quadrática, uma função de segundo grau. Observa que ele pede, determine as raízes da função. Lembra que raiz é pegar a função igual a zero. E aí cai numa equação de segundo grau, que é assunto do PET 2. Depois ele fala assim, do PET 3, desculpa. Determine as coordenadas, jogar na fórmula x do vértice e y do vértice. Isso tudo
Tá lá no PET 5. Faz as contas. Eu estou colocando aqui, mas é para você resolver. Só estou te ajudando. Determine o ponto de interseção entre o gráfico da função e o eixo y. É só fazer o x igual a 0 na fórmula. Resolve as contas. Marque os pontos e desenhe no plano cartesiano. Lembra que se é uma função quadrática, tem que virar uma parábola. Se o seu desenho não virar uma parábola, é porque você errou conta. Refaça os cálculos. Onde você errou conta, Eleonora? Na letra A, na letra B e na letra C. Uma delas vai estar errado, ou todas elas, né? Então, faça aqui com carinho. Onde está essa questão? No PET 5. Está bem repetida. O PET 4 foi só função afim. Foi chato de tanta função afim. O PET 5 foi chato de tanta função quadrática. Ficou parecendo um S ali, né? O PET 5. Assiste de novo se tiver dificuldade. Dá uma olhadinha para você lembrar como que faz. Atividade 5. Utilizando o Teorema de Pitágoras e as relações métricas no triângulo retângulo, determine os valores A, N, C e H no triângulo abaixo. Vou te dar cola aqui para você olhar. Esse assunto aqui, deixa eu colar aqui do meu que eu não lembro tudo de cor. Tá no PET 6, semana 2. Se precisar, assiste o vídeo de novo, tá? Tem todos no canal. A gente tinha um desenho assim, ó, que eu falava assim com você. Sempre colar desse desenho. Quem que é o desenho, ó? Esse, deixa eu fazer na ordem que tá ali. N e M, aqui B, C, hipotenusa A, altura H. E aí você vai usar essas formulinhas aqui. A vezes H é igual a B vezes C. O Pitágoras é lógico, H ao quadrado. Deixa eu mudar o meu H para maiúsculo, porque ele fica parecendo o meu N. H ao quadrado é igual a M vezes N. B ao quadrado é igual a A vezes M. E C ao quadrado é igual a A vezes N. Pode colar aqui, não tem problema nenhum, tá? Olha o que vai acontecer então. Vamos colar o desenho original com esse desenho aqui. O 6, ó, tá no lugar do B. O 4 tá no lugar do M. E a gente não tem nenhum valor mais. Vou te dar a dica. Primeira coisa que você vai fazer. Pitágoras aqui, ó. Nesse triângulo. 6 ao quadrado é igual a H ao quadrado mais 4 ao quadrado. Não vou fazer as contas. Vou deixar aqui para você fazer. Primeira dica. Segunda dica. Com isso, a gente vai achar o H, mas a gente tem que achar todos. Segunda dica, ó, vou olhar essa relação aqui. Olha o que eu tenho. Eu tenho o B e tenho o M. Olha a equação que tem o B e o M, ó. Aí eu vou achar o A. Então, B ao quadrado é igual a A vezes M. Já te dei 2 dicas. O resto eu vou deixar para você, tá? Você ainda tem que achar o C e o N. Vou deixar o restinho para você. Faz aí que tá fácil. Você fala assim, nossa, eu fico perdido. É para usar essas regrinhas. Se você usar essas regrinhas, você vai achar todas as relações. Cola desse desenho aqui no seu PET. Na hora de entregar, faz esse desenho aqui mesmo, tá? Não tem problema nenhum para você achar as demais relações. E por último, a número 6, a atividade 6, é para você usar, ó, seno, cosseno e tangente, que é o nosso assunto do PET 7. Lembra que eu ensinei para você lá no PET 7 as relações SOHCAHTOA. Vou até escrever aqui, ó, o SOHCAHTOA. O que significa isso? Seno, cateto O de oposto, H de hipotenusa. C de cosseno, A de adjacente, H de hipotenusa. T de tangente, O e A. Lembra o seguinte, lá da tabelinha também, ó, o seno de 30 graus é meio. O cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. E a tangente de 30 graus, raiz de 3 sobre 3. Lembra disso? Ó, quem está na frente do 90 é a hipotenusa. Quem está na frente do 30 é o cateto oposto. Quem está do lado do 30 é o cateto adjacente. Use essas relações.
Qual delas, Eleonora? Vou deixar para você, tá joia? Se tiver dúvida, assiste o PET 7 de novo. Se eu não me engano, é semana 1. Agora eu fiquei na dúvida. Todo o PET 7 fala disso. Mas eu acho que só a semana 1 já é suficiente para fazer o exercício. Com essas relações aqui. Ó, eu tenho cateto oposto com hipotenusa, cateto oposto com cateto adjacente. Vai sair pelas relações aqui, facinho. Tá? Por último, a gente tem uma autoavaliação. Responda a sua autoavaliação com sinceridade, para o seu professor analisar, ver o que ele vai trabalhar com você ano que vem, o que você aprendeu, o que você não aprendeu. Não fala assim, não aprendi nada. Ou fala assim, vou aprender tudo porque aí ele vai me passar. Não, seja honesto. O que você conseguiu aprender, o que você não conseguiu aprender, o que você aprendeu mais ou menos, seja honesto. Aqui, ó, é só um questionário, é só marcar X o que você aprendeu ou não. Reconheça os múltiplos e submúltiplos da unidade de medida, como quilômetro, centímetro, quilo. Sim, não, mais ou menos. Ah, mais ou menos, professora. Marca aqui, ó, um X em parte. Consigo converter as unidades de medida de qualquer grandeza. Ah, qualquer grandeza não, a maioria sim. Então vai colocando ali, vai preenchendo com honestidade, porque a partir disso a gente vai avaliar como a gente vai trabalhar com vocês no próximo ano. Bom, eu espero ter ajudado. Como eu te falei, isso aqui é uma prova, é um trabalho. Não é justo eu te dar as respostas para você copiar, para você colar na sua prova. Mas eu tentei ajudar, te orientar para ficar mais simples para você. Um abraço, bons estudos, bom descanso, boas férias e sucesso para você.